Minha família tem uma pequena casa de férias em Colorado. Meus pais são entusiastas do esqui, o que foi o principal motivo para a compra da casa. A casa está na família desde antes de eu nascer. Ela está mostrando sua idade em muitos aspectos, mas também tem uns 40 anos, então não vai parecer nova. Meu pai teve que fazer bastante manutenção no lugar ao longo dos anos. Ainda está na família hoje, mas está realmente em estado de deterioração. Meu pai fala sobre demolir e construir um novo lugar, mas eu não me envolvo muito na decisão. Essa história aconteceu há uns 15 anos, quando eu tinha 8 anos e meu irmão, 11. Estávamos em Colorado durante uma nevasca. A queda de neve foi absurda, e é claro que meu irmão e eu tivemos que sair para brincar na neve. A grande coisa sobre ir lá quando éramos crianças era a quantidade de espaço que o terreno oferece. O terreno tem uma abertura enorme com bosques ao redor em todas as direções. Há uma estrada sem saída que desce a encosta, levando a alguns outros terrenos igualmente grandes. É o tipo de layout perfeito para jogos como esconde-esconde ou batalhas de bola de neve. Meu irmão Josh e eu vestimos nossos equipamentos de neve para jogar nosso jogo de batalha de bola de neve com nossas próprias regras personalizadas. Basicamente, nós montávamos dois fortes e podíamos escolher onde queríamos colocá-los, mas tínhamos que informar um ao outro onde estávamos colocando. Então, fazíamos uma grande muralha de neve como o tesouro que tínhamos que roubar do forte do outro e trazer de volta ao nosso. Josh escolheu fazer seu forte no terreno vizinho, que era quase sempre vazio. Como não havia ninguém lá, frequentemente jogávamos nos terrenos vizinhos também. Nossos fortes eram basicamente paredes de neve improvisadas e o tesouro ficava atrás delas. Para chegar aos fortões do outro, podíamos cortar pelos bosques ou usar a estrada. Quando Josh correu pela estrada e desapareceu, eu estava esperando que ele apitasse para sinalizar o início do jogo. Esperei por um longo tempo, mais de 5 minutos. Ele já tinha montado seu forte, então só precisava voltar e apitar. Quando passou uns 10 minutos, decidi que provavelmente não conseguia ouvir o apito daquele ponto. Comecei a planejar meu caminho. Seria melhor cortar pelos bosques ou pela estrada. Optei pela estrada, pois, como criança de 8 anos, atravessar os bosques durante uma nevasca parecia assustador. Comecei a andar pela neve não despejada, com flocos de neve soprando no meu rosto. Embora eu estivesse bem vestido, não estava nem um pouco frio. Ao chegar ao caminho do vizinho, olhei através das árvores e não vi Josh por lá. Com as plantas e árvores sem folhas no inverno, era fácil ver através dos bosques. Cortei pelo terreno, atravessando as árvores para entrar de forma discreta, mas Josh simplesmente não estava lá. Vi seu forte. Então olhei em volta para confirmar que ele não estava por perto. Quando fui pegar o tesouro, ouvi uma voz de mulher gritar: "O senhor está procurando pelo seu irmão." Virei na direção da voz e era uma mulher mais velha na porta da casa dos vizinhos. Respondi que estávamos jogando um jogo, e ela respondeu que meu irmão não estava lá. Fiquei muito confuso. Comecei a andar em direção à escada da frente da casa, e à medida que me aproximava, o rosto da mulher ficou mais claro para o meu olhar de 8 anos. Ela parecia muito mais velha do que realmente era. Notei que uma das janelas do andar superior tinha alguém olhando para mim. A princípio, pensei que fosse Josh, mas era alguém com metade do rosto coberto por um boné preto e a parte inferior do rosto oculta sob o peitoril da janela. Também notei outro rastro de pegadas de pés levando até a porta da frente. Elas tinham que ser de Josh. A mulher sorria de forma assustadora. Meu coração afundou por algum motivo. Ela acenou para mim entrar e sair do frio. Fiquei paralisado e gritei Josh. Mas não houve resposta. A mulher parou de sorrir. Obviamente não esperava isso. Também notei que o rastro de pegadas estava dobrado. Se fosse Josh, ele teria virado e voltado para os bosques. Então, ouvi passos pesados vindo do interior da casa, como se alguém estivesse descendo as escadas. Comecei a correr, e a mulher gritou algo que eu não entendi. Olhei para trás uma vez e o rosto que estava na janela desapareceu. Corri de volta para a estrada, seguindo meus próprios rastros. Comecei a ouvir o apito de meu pai vindo da colina acima, o apito que ele fazia para nos chamar para jantar. Quando cheguei ao nosso caminho de entrada, meu pai e Josh já estavam lá, a caminho de me buscar. Antes que eu pudesse explicar o que havia acontecido, Josh já estava dizendo que havia pessoas na casa dos vizinhos pedindo que ele entrasse.
Eu disse a mesma coisa. Meu pai foi até lá com algum tipo de arma na mão, enquanto nós esperávamos em casa com minha mãe. Ele voltou depois de um longo tempo e disse que a porta da frente estava trancada e ninguém estava respondendo. Fomos para a casa de outro vizinho, que conheciam os donos da casa e o chamaram. Minha mãe ainda menciona isso e dá calafrios. Segundo meu pai, a porta dos fundos estava destrancada e a casa foi investigada, mas não encontraram nada. Por isso, meus pais tiraram quaisquer objetos valiosos extras de casa por medo de um furto enquanto estávamos ausentes. Depois desse dia, evitamos brincar no terreno vizinho por causa da memória assustadora. Graças a Deus, não entramos na casa. Desde que aprendi a andar, sempre esquiado, meus pais competiam em esqui, e foi assim que eles se conheceram. Então, era muito importante para eles que meus irmãos e eu aprendêssemos o mais cedo possível. Eu trabalho em um hospital de tamanho médio no noroeste do Alabama como técnico de farmácia. Trabalho na madrugada, de 18 horas às 4 horas. Além disso, sou responsável por abastecer os quartos de cirurgia. Trabalho 7 dias consecutivos e depois tenho 7 dias de folga. Trabalhar 7 dias seguidos é cansativo, mas os 7 dias de folga compensam. Trabalho de quarta-feira à noite até terça-feira de manhã. Na sexta noite de trabalho, saí um pouco mais cedo para ficar com minha esposa na casa da tia dela, a cerca de 30 minutos de distância. Ela estava cuidando dos sobrinhos dela enquanto a tia e o tio estavam de viagem. A casa não tinha cortinas, então ela se sentia desconfortável nas poucas noites que passou lá. Não fui com ela no início porque era durante a semana de trabalho e ela me disse que não fazia sentido eu ir se chegasse por volta das 5 da manhã e fosse dormir assim que o sol nascesse. Mas na última noite que ela ficou cuidando dos sobrinhos, ela se sentiu extremamente ansiosa, então eu disse que iria. Ela é teimosa, mas agradeceu e se sentiu muito melhor quando cheguei. Trabalhar na noite por 2 anos já tem me prejudicado mentalmente, e acho que comecei a desenvolver um leve insônia. Literalmente não consegui dormir depois de chegar à casa da tia dela. Isso não é novidade, mas nunca fiquei acordado por mais de 28 horas antes. Não consegui dormir porque tínhamos um dia grande pela frente. Tínhamos que levar os sobrinhos dela para a escola, ir a um evento de revelação de gênero de um amigo, ir às compras porque não tínhamos comida em casa desde que ela estava fora por 3 dias, e eu tinha que trabalhar às 18 horas. Terminei cochilando no carro por menos de 10 minutos. Eu realmente senti a onda de sonolência me dominar, mas acabei tomando um Red Bull e outro energético assim que cheguei ao trabalho. Minha esposa me levou ao trabalho e me pegou porque os freios do meu carro precisavam ser trocados e eu não estava dirigindo meu carro. Além disso, nenhum de nós confiava em mim para dirigir o carro dela depois de mais de 24 horas sem dormir. Era terça-feira à noite agora e eu estava acordado desde as 14 horas da tarde de terça-feira. O turno começou bem. Se eu ficasse ocupado, o cansaço não me alcançaria. Coloquei fones de ouvido e comecei a ouvir música enquanto estava preso nos quartos de cirurgia com os medicamentos. Era uma noite de semana, então ainda havia algumas cirurgias terminando e a equipe de limpeza estava limpando os quartos de operação que foram usados. Não é incomum para pessoal de cirurgia entrar no quarto onde estou e pegar algo que o quarto que estão usando pode estar faltando, então eu normalmente dou a volta e sorrio para eles e eles sorriem de volta. Eu estava no meu próprio mundo, monitorando a máquina Omnicell com medicamentos e ouvindo música quando ouvi a porta atrás de mim abrir. Houve aquele chiado agudo característico quando uma porta precisa de óleo nas dobradiças, seguido pelo estrondo que as pesadas portas de madeira fazem quando se fecham. Virei-me para ver quem era, como sempre, mas não havia ninguém lá. Não fiquei muito preocupado. Talvez eles tenham aberto a porta e me visto ali e decidido ir para outro quarto. Continuei meu trabalho, empurrando meu carrinho para o próximo quarto. A luz desse quarto estava apagada. Abri a porta e jurei que vi alguém agachado perto da Omnicell, remexendo na lixeira de agulhas e frascos. Se você não sabe o que é uma lixeira onde descartamos agulhas e frascos após o uso, em vez de colocá-los em um lixo comum. Alguém já havia sido pego fazendo isso antes em busca de morfina e foi demitido. Virei a luz para perguntar o que estavam fazendo, mas, quando a acendi, não havia ninguém lá. Agora eu estava começando a ficar um pouco assustado. Não sabia o prazo em que você pode começar a ter alucinações depois de não dormir por mais de 24 horas,
Então apenas me convenci de que provavelmente estava vendo coisas e precisei relaxar. Terminei de abastecer os quartos de cirurgia sem mais ocorrências e voltei para o setor de farmácia às 2 horas da manhã. Todo dia, temos que entregar medicamentos específicos de pacientes para a estação de enfermeiras. Vou usar o 5º andar como exemplo de como os andares estão distribuídos, mas cada número de andar corresponde ao andar em que estão. Há 3 elevadores no meio do andar. Se você for para a esquerda ao sair do elevador, ao lado 5.100 e 5.200, e se for para a direita, ao lado 5.400 e 5.500. Cada lado tem alas de 15 quartos, então a ala 51 tem quartos de 5.105 a 5.115, e a outra ala tem quartos de 5.201 a 5.215. Cada andar é organizado da mesma maneira, então cada ala tem 15 quartos de cada lado. Para simplificar os nomes dos andares, vou me referir a eles como 51, 52, 54 e 55. Recentemente, o 5º andar, especificamente o lado 5.455, estava passando por reformas, então o 3º andar foi usado como andar de overflow para pacientes que estavam no lado 5.455 do 5º andar enquanto a reforma era feita. O lado 5.455 estava vazio porque não havia tantas pessoas no hospital naquela noite. Subi o hospital entregando medicamentos para a estação de enfermeiras andar por andar até chegar ao 5º andar. Fui para o lado 5.152, entreguei os medicamentos e decidi verificar o progresso do lado 5.455. Enquanto me dirigia para lá, comecei a ficar assustado. Não havia enfermeiras, não havia pacientes, apenas longos corredores vazios. Os quartos de cirurgia já estão vazios e desolados em muitas noites, então estou acostumado a andar por aí sem problemas, mas ver quartos de pacientes vazios me deixou assustado. Andei lentamente pelo lado 55. Ouvi um som que parecia uma cama hospitalar Ranger enquanto passava pelo quarto 5.512. Rapidamente descobri o que era o som quando olhei para dentro dos quartos. Vi um velho tremendo violentamente como se estivesse tendo um ataque epilético, com sangue escorrendo dos olhos, nariz e boca. Ele estava fazendo um som de engasgo e gemido, quase como os zumbis em The Walking Dead. Um monitor estava bipando freneticamente, como faz quando um paciente está em colapso. Meu coração caiu quando vi isso e dei um passo rápido para trás do batente da porta. Voltei rapidamente para o quarto, percebendo que aquele homem precisava urgentemente de assistência médica. Mas quando olhei de volta, não havia nenhum homem. A cama estava limpa e arrumada, o monitor estava desligado e não havia sinais de que alguém havia estado naquele quarto por pelo menos um dia. Achei que naquele momento estava tendo alucinações. Rapidamente me dirigi de volta para os elevadores e desci até o 1º andar, onde fica a farmácia. Quando as portas do elevador se abriram, um homem mais velho, com um uniforme de segurança e crachá do hospital, entrou no elevador. Ele tocou meu ombro enquanto passava. Era o mesmo homem que havia visto momentos antes tendo um ataque epilético e fazendo aqueles sons de zumbi. Ele sorriu para mim enquanto as portas se fechavam, e eu observei os números do elevador subirem até o 5º andar. Não apertei o botão para o elevador voltar, mas o mesmo elevador voltou e abriu no 1º andar, sem ninguém dentro. Corri de volta para a farmácia e sentei em uma cadeira para o resto do turno até minha esposa vir me buscar. Enquanto esperava, googlei quando as alucinações começam quando você não dorme. Disse que entre 30 e 48 horas, e eu estava em 38 horas sem dormir, então fazia sentido. A farmácia está diretamente abaixo do lado 5.455, então, quando entro, posso ver a janela no final do corredor do hospital nos andares 24, 34, 44 e 54. Às vezes, enquanto espero no elevador do lado para voltar para a farmácia, olho pela janela. Quando saí para o carro da minha esposa, olhei para cima para o 5º andar e vi o mesmo homem mais velho me olhando pela janela. Fiquei gelado. Quando entrei no carro da minha esposa, não disse nada sobre o que vi naquela noite. Não sei por que teria alucinado aquele homem específico, já que nunca o vi antes. Mesmo que tenha, ele não tem nenhuma importância na minha vida. Ainda não sei se aquilo foi uma alucinação ou se o que vi naquela noite era real. Certamente parecia real. Fui dormir imediatamente depois de chegar em casa. Não vi aquele homem novamente, mas isso foi há menos de 2 semanas.
Se você tem algum relato para nos enviar, envie para o nosso e-mail na descrição do vídeo ou deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like.